A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 113º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 10. Em seguida, 1 de Crônicas, capítulo 11 e 12. E encerramos em Salmos, capítulo 133. A inspiração do dia. Davi, rei de todo Israel. No livro 2 de Samuel, capítulo 5, destaca o versículo 6. Jerusalém. Davi capturou Jerusalém e fez dela a capital de Israel. Espiritualmente, ela veio a tornar-se a cidade mais importante da terra, o centro da obra redentora efetuada por Deus em favor da raça humana. Foi em Jerusalém que Cristo foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos, e que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus, ali reunidos. A Bíblia chama-a de Cidade de Deus. Em 1 de Crônicas, no capítulo 11, destaca o versículo 1, Davi. O capítulo 11 inicia a história de Davi, enquanto que 2 de Samuel, capítulo 2 a 5, relata com mais detalhes como Davi tornou-se rei de todo Judá e depois de todo Israel. Primeiro, uma comparação com os relatos paralelos sobre Davi. Em 2 de Samuel, deixa claro que o escritor de crônicas suprime a maioria dos percalços de Davi. Experimentou juntamente com os seus fracassos morais e escândalos. 2 de Samuel, capítulo 1 a 4 e capítulo 11 a 21. Isso não somente denota o duplo propósito do escritor, enfatizar os eventos históricos importantes do ponto de vista do propósito de Deus na história da salvação e encorajar a comunidade pós-exílica desanimada que voltava para restabelecer-se na sua pátria. Segundo, esse mesmo propósito observa-se no destaque que o escritor dá à construção do templo por Salomão e à omissão da apostasia e idolatria de Salomão em 1 de Reis, capítulo 11. Continuando ainda dentro do versículo 1, todo Israel se juntou a Davi. Os 7 primeiros anos do reinado de Davi em Hebrom sobre 2 tribos estão aqui, subentendidos, mas não descritos. A narrativa detalhada inicia quando Davi torna-se rei sobre todo Israel. No versículo 5, a fortaleza de Sião. Sião é uma das colinas em que se situa Jerusalém. Ali existia anteriormente uma fortaleza dos Jubizeus, conquistada por Davi. A colina tornou-se sagrada quando Davi levou para Sião a Arca do Concerto. Posteriormente, o nome Sião passou a referir-se à cidade de Jerusalém, ao povo de Israel e ao próprio céu. E por fim, o versículo 41. Urias, o Eteu. Urias é arrolado como um dos heróis que com toda a lealdade apoiavam o reinado de Davi. Não obstante, Davi tomou a esposa desse guerreiro e ordenou a morte dele. O pecado de Davi foi tão terrível que ele viveu sob o castigo divino pelo restante da sua vida. O primeiro capítulo do Novo Testamento alude a esse pecado. Ainda em 1 de Crônicas, trago o capítulo 12 e destaco o versículo 18. Entrou o Espírito em Amassal. Segundo o velho concerto, o Espírito Santo equiparava certas pessoas com o poder e a capacidade de realizar as tarefas que Deus o chamara a cumprir. No caso de Amassai, tratava-se do dom da inspiração profética,
Segundo o novo concerto, Jesus prometeu a todos os seus seguidores: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. No versículo 32, ciência dos templos. Consoante a sua suprema sabedoria, Deus tem um tempo determinado e um momento certo para todos os seus propósitos e para o seu cumprimento das suas promessas. Percebemos essa verdade no âmbito da natureza e também no seu reino, onde há tempos pré-estabelecidos e tempos de mudança, da máxima importância e no contínuo propósito redentor de Deus. Primeiro, as Escrituras revelam repetidamente como o povo de Deus muitas vezes deixa de perceber o que Deus está fazendo ou está prestes a fazer. Israel, como um todo, estava cego e ignorante quando Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho como Messias, que lhes fora prometido. Do mesmo modo, e com muita frequência, a Igreja não reconhece, nem discerne quando Deus está cumprindo um determinado aspecto do seu propósito. Segundo, as Escrituras mencionam de modo especial os filhos de Isacar, porque eles, dentro das 12 tribos de Israel, compreendiam os tempos e discerniam o que Deus estava realizando quando elevou Davi ao trono como seu ungido. Necessário é discernirmos os tempos e as estações para cooperarmos com Deus numa missão determinada e acolher ou apoiar uma visão da parte de Deus em tempos de mudança. E por último, o Salmo 133 destaca o versículo 1, que os irmãos viviam em união. Este salmo expressa a mesma verdade espiritual que em João capítulo 17, quando Jesus orou para que seus discípulos fossem alicerçados em amor, santidade e unidade. Ele sabia que o Espírito Santo não poderia operar entre eles, havendo divisões causadas por pecado e ambições egoístas. Por outro lado, o fervente amor a Deus e ao próximo, aliado à santificação na verdade da palavra de Deus, fará com que ele esteja entre os seus e os unja. Que a palavra do Senhor toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do seu santo nome. Não retenha deste ensinamento, compartilhe esta palavra. Ler a Bíblia diariamente faz alimentar a sua alma, conhecer a verdade e ouvir a voz de Deus. Amém e graças a Deus.